2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, fala assim: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Aqui vemos uma promessa de Deus estabelecida a Davi. Essa mensagem fala de quando Davi trouxe a arca do Senhor para Jerusalém. E Davi estava cansado já, descansando lá em sua casa de cedro. E ele pegou e colocou no teu coração. Porque a arca do Senhor naquela época, ela ficava em tendas, em cortinas. E Davi pensou, eu numa casa de cedro e a arca do meu Senhor em tendas. E ele sentiu no seu coração de construir uma casa para o Senhor. E aí ele falou ao profeta Natã. E o profeta Natã disse-lhe: fazes o que está no teu coração. Porém, naquela mesma noite, Deus apareceu a Natã e disse para que Natã fosse até o seu servo Davi e levasse a mensagem para ele. Que foi essa que eu li para vocês agora, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13. Deus dizendo que o templo não seria construído por Davi, e sim pelo seu filho, pela sua descendência, né? E esse reino seria para sempre. Tanto que nós vemos cumprindo isso até hoje, né? Jesus é a raiz de Davi e até hoje ele está no trono. Foi uma promessa de Deus estabelecida e se cumprida até nos dias de hoje. E aqui foi uma promessa de Deus falando a Davi. Mas por que Davi não pôde construir a casa? Porque Davi tinha muito sangue em suas mãos. Então aquela vontade de Davi não podia ser cumprida na vida de Davi. Porém, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Embora Deus já tinha feito muitas promessas na vida de Davi, algumas já tinham sido cumpridas, outras em processos de cumprimento, aquela promessa, Deus falou assim, farei eu mais uma promessa com meu servo. Mas por que, se Davi era um homem segundo o coração de Deus, Deus não permitiu que ele construísse a casa de cedro? Como eu falei, Davi já tinha derramado muito sangue nas suas mãos. Mas Deus não deixou de fazer uma promessa para Davi, colocou essa promessa na sua descendência. E Deus aqui então estabeleceu uma promessa a Davi, dizendo que da descendência dele construiria o templo e seria reino para sempre. E nós vimos que essa promessa se cumpriu mesmo na vida de Davi. Mas aí hoje eu venho te falar o que sobre isso? Eu venho te falar que às vezes o desejo do seu coração, ele arde também no coração de Deus. Mas não é nas suas mãos que Deus vai cumprir. Deus vai usar a sua descendência, alguém da tua casa, para que se cumpra. Mas o mais forte que eu achei nessa história meditando foi quando ele contou para Natã e ele aconselhou Davi, faça o que está no seu coração. Às vezes tem promessa na sua vida que Deus tem para você, mas é só você e Deus. E às vezes você vai naquele homem que é de Deus, naquela mulher que é de Deus, aquele profeta, aquela pessoa que você admira espiritualmente. No caso de Davi, ele ouviu algo que ele queria ouvir, faça o que está no seu coração. Mas e quando é o contrário? Aquele homem de Deus, em cima da promessa que Deus tem para você, fala para você assim, ó, vai viver sua vida, vai procurar outras coisas. Não vai ser assim. E às vezes você ouve isso de pessoas que espiritualmente é exemplo para você. Eu quero dizer algo, as suas promessas elas não têm que estar firmadas em homem, em profeta, em pastores. As suas promessas elas têm que estar firmadas em Deus. Seus conselhos, ouvir conselhos ele é bom, mas nós precisamos filtrar esses conselhos. Saber se os conselhos que vêm dos homens de Deus para as nossas vidas está ligado com os conselhos do que Deus quer para a gente também nas promessas. Não que eles não sejam homem de Deus, não que o conselho deles seja ruim, mas a vontade de Deus ela tem que prevalecer na nossa vida. Os sonhos de Deus têm que prevalecer na nossa vida. Eu quero dizer hoje, se você tem uma promessa na sua vida, que você se apegue nela, mas se apegue no que Deus te falou. Creia que Deus vai cumprir. Se não for em você, vai ser na sua descendência. Porque tem coisas na nossa vida que pode não ver agora, mas Deus ele honra a nossa descendência. Foi o que Deus fez com Davi. Mas antes que isso acontecesse, Deus já tinha feito muito por Davi. Davi venceu batalhas no nome do Senhor. Davi foi rei no nome do Senhor. Quem era Davi? Davi era apenas um pastor de ovelhas. Ele já tinha chegado a um limite que nem ele mesmo esperava. Agora ele queria construir um templo para o Senhor. Mas o Senhor também nunca tinha questionado isso.
Desde lá do povo israelita, Deus nunca se preocupou que as pessoas buscavam Ele em tendas, em lugares que não eram apropriados para buscar Deus, como Davi tinha pensado. Eu quero te dizer algo. Às vezes você está pensando, Deus não vai me ouvir dessa forma, desse jeito. Eu sou só assim, eu sou pequena, eu tenho muitas falhas, eu tenho muitos defeitos. Deus, Ele não olha para isso. Se Deus tem uma promessa na sua vida, não importa quem seja você, não importa o que você esteja passando, também não importa o que você só tem para oferecer a Deus. Olha para a viúva, para a viuvinha, né? Ela só tinha umas moedinhas, ela ofereceu para Deus, foi o seu melhor. Às vezes, só falta você dar o seu melhor para Deus. O seu melhor é aquele pouco que você tem, dê aquele pouco para o Senhor, que Ele vai cumprir na sua vida. Assim como Ele fez na vida de Davi. Mas o que eu mais achei bonito aqui, por isso eu venho te falar, se afirme nas promessas do Senhor. Creia no que Deus tem prometido para você, o que Ele falou. Ah, Camila, você quer me dizer que servos de Deus, eles também mentem? Não é mentir. Nós, às vezes, por ser conselheiro, homens de Deus por ser conselheiro, ser pastores, eles sempre querem dar uma palavra de ânimo, de bondade para você, dizer que Deus faz, que Ele pode. Sim, Ele faz, Ele pode, mas vamos viver os sonhos de Deus, vamos viver as promessas de Deus para a nossa vida. Davi tinha Natan como conselheiro, como profeta, e Davi foi homem muito guiado por Deus para guiar a vida de Davi. Mas, no final, que ele teve um desejo no seu coração, o que prevaleceu foi a palavra do Senhor, o que Deus queria para Davi, não o que Natan queria. Então fique firme nas promessas de Deus. Pode vir não de um lado, não do outro, pode dizer que acabou, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir.